intuição. Primeira parte. Cada intuição forma imediatamente uma imagem. Nessa formação de imagem participa o cerebelo, que deve ser a ponte da alma para o domínio do corpo. É aquela parte do cérebro que vos transmite o sonho. Essa parte encontra-se, por sua vez, em ligação com o cérebro anterior, de cuja atividade se originam os pensamentos, mais ligados ao espaço e ao tempo, e dos quais, por fim, é composto o raciocínio. Atentai bem, portanto, ao processo. Podeis aí distinguir nitidamente quando a intuição vos fala por meio do espírito ou o sentimento por meio do raciocínio. A atividade do espírito humano provoca no plexo solar a intuição, impressionando assim concomitantemente o cerebelo, a efetivação do espírito. Portanto, uma onda de força que sai do espírito. Essa onda o ser humano intui naturalmente ali, onde o espírito, dentro da alma, se acha em ligação com o corpo, no centro do assim chamado plexo solar, que transmite um movimento para o cerebelo, o qual fica então impressionado. Esse cerebelo, segundo a espécie determinada das diversas impressões, forma, igual a uma chapa fotográfica, a imagem do acontecimento desejado pelo espírito ou que o espírito formou com sua poderosa força, através de sua vontade. Uma imagem sem palavras. O cérebro anterior recebe essa imagem e procura descrevê-la com palavras, com o que se dá a geração dos pensamentos que chegam então à expressão na linguagem. O processo todo é na realidade muito simples. Quero repetir ainda uma vez. O espírito, com o auxílio do plexo solar, impressiona a ponte a ele dada. Imprime, por conseguinte, em ondas de força, uma determinada vontade no instrumento a ele entregue para tanto, o cerebelo, que logo retransmite ao cérebro anterior o que recebeu. Nessa retransmissão já se processa uma pequena modificação, pela condensação, visto o cerebelo acrescentar algo de sua própria espécie. Como os elos que se articulam numa corrente, atuam os instrumentos no corpo humano, os quais estão à disposição do espírito para utilização. Todos eles agem, porém, apenas formando, não podem diferentemente. Tudo quanto lhes é transmitido formam de acordo com sua própria espécie peculiar. Dessa maneira, também o cérebro anterior recebe a imagem transmitida pelo cerebelo e, de acordo com sua estrutura um pouco mais grosseira, comprime-a pela primeira vez em conceitos mais restritos de espaço e tempo, condensando-a assim e retransmitindo-a dessa maneira ao mundo de matéria fina, jamais palpável, das formas de pensamentos. Logo a seguir, porém, já forma também palavras e frases, que então, por meio dos órgãos da linguagem, penetram como ondas sonoras formadas na fina matéria grosseira, para aí, por sua vez, provocarem um novo efeito, o qual acarreta o movimento dessas ondas. A palavra falada é, portanto, uma manifestação das imagens por meio do cérebro anterior. Este, porém, também pode dar a direção da manifestação, em vez de para os órgãos da linguagem, aos órgãos da movimentação, pelo que se origina, em lugar da palavra, a escrita ou a ação.
Esse é o curso normal da atividade do espírito humano desejado pelo Criador na matéria grosseira. É o caminho certo que teria conduzido ao desenvolvimento sadio na criação, pelo qual nem era possível a humanidade perder-se. No entanto, o ser humano saiu voluntariamente dessa via que lhe foi prescrita pela constituição do corpo. Com teimosia, interferiu no curso normal da corrente de seus instrumentos, fazendo do raciocínio o seu ídolo. Dessa maneira, lançou toda a energia na educação do raciocínio, unilateralmente, apenas sobre esse ponto. O cérebro anterior, como gerador, foi forçado desproporcionalmente em relação aos demais instrumentos cooperadores. E isso naturalmente se vingou. O funcionamento uniforme e incomum de todos os elos individuais foi derrubado e tolhido. Com isso também qualquer desenvolvimento correto. O esforço máximo do cérebro anterior, exclusivamente durante milênios, provocou seu crescimento muito acima de tudo mais. A consequência é a diminuição forçada da atividade de todas as partes negligenciadas, que tinham de ficar mais fracas pela menor utilização. A isso pertence em primeira linha o cerebelo, que é um instrumento do espírito. Disso decorre que a função do espírito humano, propriamente, não somente ficou fortemente impedida, mas muitas vezes interceptada e desligada totalmente. A possibilidade de correto intercâmbio com o cérebro anterior através da ponte do cerebelo está enterrada, ao passo que uma ligação direta do espírito humano com o cérebro anterior fica totalmente excluída, visto que sua constituição nem é adequada para isso. Depende categoricamente do pleno funcionamento do cerebelo, em cuja sequência se encontra de acordo com a vontade de Deus, se quiser cumprir corretamente a função que lhe cabe. Continua na segunda parte.